Olá, meninas! Estamos aqui, nossa estreia na sala de estar. Olha que maravilha, cercada só de gente grande. Então, nós nossa querida parceira aí, escritora, poetisa, cantora, compositora e outras coisas mais. Cris, parceirona, né, produtora cultural e muitas coisas que ela vai falar depois sobre vocês. Nossa querida cantora de ópera, imagina, quem conhece aí o Teatro Municipal, ela faz parte lá do projeto, manda muito bem. E a nossa convidada aqui, maravilhosa. Olha só, gente, que maravilha. Sônia Maria Santos, CIA em Ó, grande escritora e a entrevistada de hoje, a oportunidade do grito. E é isso aí, vamos começar então, conversando com a nossa entrevistada. Eu vou deixar vocês aqui com essa mulherada maravilhosa. Vou falar um pouquinho, Sônia, por favor, da sua marca pessoal e sua caminhada. Gostaríamos de saber a sua trajetória entre o ativismo, o jornalismo e a pesquisa acadêmica é inspiradora. Qual dessas áreas você sente que te define mais hoje? Ou se todas elas caminham juntas? Prazer estar aqui no meio de mulheres maravilhosas, no meio de que todas nós estamos vivendo. Bem, isso vai junto. Porque, na verdade, eu sou uma mulher periférica. Uma mulher que tem comunidades, lá de Niterói, mais para Caramujo, minha mãe era faxineira, padeira, e minha mãe me criou sonhando para estudar e tal, estudando, e lendo, e vendo pela frente. Quer dizer, a vida acadêmica me surpreendeu, porque ele me veio e não sabia o que era isso. Mesmo sendo professora, eu sou professora aposentada do Rio, os professores também falam em vida acadêmica. Você quer trabalhar, pagar seu aluguel, pagar o seu sustento, essas coisas. Na verdade é isso. E se fala, é uma coisa estava mais na sala de aula, uma professora de ensino de comum, e falou que era importante, estava vendo os estudos africanos, com a literatura africana. E eu acho que assim, fazer mestrado, eu fui fazer mestrado. Saber o que é mestrado. Mesmo essa problema que é. Aí eu fui ver que você vai estudando, vai lendo sobre a vida, história, culturas, outras pessoas. E eu descobri uma autora interessante, que é a Gina Luz. E aí eu vi, não é fácil essa pessoa, porque ela falava de conversa autônomas. Ela fala, das mulheres que têm dificuldades para sobreviver, fala da mulher que faz essa vida, da parindo, da menina, da órfã, da luta. E, na verdade, a mulher calvejana, nós temos mulher no mundo. Então, eu me identifiquei com aquela luta. Eu falei, bacana, como é que não faz isso? Diz isso, não dá coisa para mim. Então, aquela menina, a barba, se identificou com a personagem, com a escrita de alguém que escreveu sobre essa dificuldade também de ter água carregada, de ter a casa. Eu fui olhando através desse livro, já me em volta. E com das correspondências com os clientes. Né? Então, eu fui dando o ânimo e interesse por essa vida também. O conta de você poder ver através das letras, através do pensamento, da vivência, aí aprisionada pelas palavras, um retrato, um desenho de muitas vidas. E isso quer que essa pessoa, o leitor, enriquece com aquela troca. E assim foi ele, teve o mestrado, aí acabou o mestrado, só acabou o doutorado. E aí eu fui fazer meu doutoramento na FRJ, a professora Carmen Chinon. Então eu ampliei, falei, vou continuar nesse universo para as mulheres. E aí eu ampliei, falei para as 4, 5 mulheres também, tudo de Cabo Verde, porque foi o país no qual me foi apresentado para poder fazer esse trabalho. E aí eu aprofundei, então está saindo esse outro livro, que é esse CBA em Pó. E é interessante porque nós, brasileiros, aqui, a gente não sabe falar teatro. Ensino para a gente teatro é só miséria.
Você, se você for em Caxias, você vai analisar aquele livro. Um tempo atrás, de passar por Caxias. O que é isso? Caxias, o cara mais para assim da referência. Certo, não precisa nada, da maré. Entendeu? Eu ando aqui e volto para o Rio. Nem precisa andar tão muito. Vai na Central do Brasil, quando você passa ali, coisa horrível ali. Se a gente encontrasse o Rio de Janeiro, o Brasil, como aquilo, imagem que a gente acharia que o Brasil sempre seria essa junção. Né? A mesma coisa acontece com a África. O continente africano, e principalmente quando as pessoas veem você escreve, nossa, você escreve o quê? Fala de quem? Você escreve? Escreve, tem gente que fala assim, escreve, como que escreve? Então, a gente, através desse trabalho, eu divulgo isso, se aproxima mais das nossas próprias raízes. Porque a nossa raiz é a raiz indígena, é a raiz sertaneja, do sol do sertão, é a raiz da África. O país é todo cunhado por essa ancestralidade. E a gente não se dá por isso, nós estamos ensinados a ter o espírito de superioridade, de veralatice, justamente porque as pessoas não querem valorizar esse lado importante. Porque se a cultura europeia ela é poderosa, ela é ela que é o centro de tudo, ela que determina tudo, como é que ela vai valorizar as outras? Ela vai perder valor. Então, desvaloriza as outras. Né? E a gente aprende isso muito com o Vilton, que fala muito bem isso. Nós vamos trabalhar para ver com associação, que é um sociólogo português. E então, o que acontece? A gente não sabe. E o Brasil foi feito para montar nesse lugar. Né? Quando essas castelas estavam vazias, são 10 dias, essas 10 dias, esse arquipélago vazio, o que acontece? Os portugueses vão explorando para a questão das navegações, encontram aquele lugar, vamos ver o que fazemos aqui. E aí, conseguiram fazer um contato e também essa questão do tráfico, né? De pessoas saindo do Senegal, saindo da costa para aquele lugar, para essas arquipélagas, eles tomaram um comportamento, começaram ali a expansão portuguesa. Os jesuítas, né? Tudo ali, e aí toda a experiência de gado, da parte de plantas, né? Foi tudo daí que eles expandiram os outros lugares. De lá que ficou o Brasil. Tiveram as coisas, veio da Ásia, paravam aqui, aí voltavam para cá. As pessoas também, primeira vez para ali, depois vinham para cá. Então, ficaram um lugar todo meio, o oceano facilitando. Então, essa minha vida acadêmica, ela acaba também por ser um espelho de muitas vivências. Né? Vivências minhas, vivências de outras pessoas, e eu me refaço à medida que eu leio, aprendo, né? E também sinto assim, aquela empatia, né? Com aquilo que está sendo escrito, e comecei com isso a dar aulas, a falar. A gente agora tem a oportunidade de dizer isso. E, por exemplo, nós todos aqui, todos nós, podemos ser calculejando, tem gente assim, Florinha, Marinha, gente que só cabelo preto, como você, ou a Amada, com a minha, mais que eu. Então, o Brasil é isso. O Brasil é essa mistura. Tanto que eles falam que são os crioulos. E crioulo quer dizer mistura. O negro crioulo, quem você quer? Sua filha não, eu sou o crioulo. Então, eu nasci no Brasil. Já não é mais a forma. É um crioulo. Primeiro, eu quero agradecer muito a sua presença, professora Sônia, aqui no nosso programa Sala de Estar. Para nós é uma honra e, para mim, eu não sei nem como dizer o tamanho da minha alegria, né, por você ter aceitado o convite. Sou muito feliz de ter você como amiga, né, e até por já termos participado de alguns eventos juntos, eu sei o quão grandioso você enquanto pessoa e enquanto acadêmica, escritora, e eu estou muito honrada com isso. E também pelo teu histórico, enquanto mulher, enquanto negra,
trazendo toda essa bagagem, né, de vida e de experiência, de vivência mesmo, e também profissionalmente, o quanto que você conseguiu ser um exemplo diante de toda essa trajetória para muitas de nós, mulheres, nessa sociedade atual. Então, com toda a sua experiência, eu gostaria muito de fazer uma pergunta para você me dizer o seguinte: como você vê a sociedade frente aos movimentos de fortalecimento do posicionamento da mulher negra nos dias atuais? É muito boa essa discussão, porque é uma coisa que é assim, vista assim, muito de perto. Mas é uma geração de muito de perto. Você vê as pessoas conturbadas, você vê pessoas empoderando as pessoas usando seu cabelo natural, se descobrindo. Muita gente vai descobrir o cabelo que tem agora, numa fase mais adulta, que deixa de alisar, e você vê uma presença feminina na propaganda, né, da mídia, de uma certa forma, os problemas continuam com a mulher corpo, né? Ela ainda é espontanizada, ela é vista ainda às vezes uma certa vulgaridade, ela é vista como uma pessoa mais fácil, e assim, aquilo é o seu lugar, né? Mas está dando uma reação sim, porque é fruto de um trabalho que diz assim, a gente vê se está acontecendo agora. Não, não. É um processo que está vindo desde a pós-abolição, a resistência no dia a dia, os lugares assim, de pertinência dessas pessoas, territórios, né, das pessoas, seja do ponto de vista de resistência na base da religiosidade, que sempre foi muito pelo espaço de acolhimento, seja nas rodas de samba, que as pessoas têm ideia de samba lutar político, não é lutar político, samba é um lugar que vai a criança, vai o velho, vai a família, se tem a comida, né? Tem toda essa troca. Então, isso foi crescendo. E depois também o movimento negro. O movimento negro que começou, pareça, lá nos anos 70, em Porto Alegre, e com grupos de intelectuais lá, e dali se espalhou muito rápido, porque parece que tem uma consciência política, quando você vê, as coisas estão acontecendo em vários lugares. Falando isso para Minas, São Paulo, Rio de Janeiro, principalmente em outros lugares, assim, mais fortes, né? E isso foi crescendo. Então, falando nos anos 70, nos anos 75, eu encontrei com o movimento negro. E a gente começou a se reunir. As pessoas do movimento também Black Power, lá nos Estados Unidos, e isso deu uma certa influência de usar o cabelo, ver a moda da dança, do break, né? As pessoas iam nos bailes, indo negros nos bailes negros, era muito forte isso. E aí isso foi crescendo, os velhos parecendo quilombo, que veio falando contra essa massificação da escola de samba, acho que a samba virou um negócio, né? Também tudo isso era consenso, isso foi crescendo e as pessoas começaram, então, vamos estudar, vamos para a universidade. Na universidade também esse debate de querer que a universidade não estudasse só o branco, não estudasse só a branquitude, como se fala, mas que se estudasse a realidade brasileira. E aquelas pessoas foram então formando novas ideias, novos conceitos, e esses conceitos voltam para a sociedade. E aí nós começamos a ver pessoas já bem afloradas. E hoje já se fala em money, black money, uma ajudar a outra, uma pai puxar a outra, que as pessoas estão acreditando, tem movimento de mulher que ajudou a impulsionar esse movimento, né? Depois, dentro do movimento de mulher, se viu que existe uma mulher indígena, existe uma mulher brasileira, existe uma. Pois é, então isso foi se organizando até chegar hoje, estamos já na 10º ano da marcha. Então, vamos marchar, muita gente não vem marchar ainda, mas fica captando ouvindo essas ideias, não? Então, hoje, se empodera desde pequeno. Você vê diferença desde pequena, os cabelos. Sônia, é um prazer estar com você aqui. Como você vê o racismo
na atualidade? O racismo, na atualidade, ele está mais exposto, assim, mais sentido, está mais aflorado, porque as pessoas estão falando mais, a sociedade também mudou. Né? Mas você tem o racismo estrutural, que é o racismo que vem das instituições, das escolas, das igrejas, de todas as instituições de justiça, que é uma marca da branquitude, da marca do poder, da limitação dos espaços, né? Hierárquicos, vamos dizer, da sociedade. E você tem também o racismo sutil, né? Aquele que é formado das relações com aquele distanciamento. A criança, desde pequena, ela nota. Você fala para ela nota. Que ela vê na televisão, que ela olha na rua, alguns lugares têm negros, outros não têm. Algumas festinhas têm. Então a criança ela vai também se formando. Então é essa sutileza. E eu acho que isso é mais difícil combater. Porque ele fica marcado na nossa mente, muitas vezes a nossa alma, o nosso sentimento, e a gente expressa isso, às vezes, negando, mas ao mesmo tempo expressando. Que é isso que a gente tem que combater. À medida que a gente vai entendendo mais, a gente fica mais conhecendo a nossa fala, o nosso modo de estar, não é? E procurando dirimir os atritos, né? Porque essas despertas se dão de acordo com a vivência de cada pessoa, com a experiência de cada pessoa, o conhecimento dessa pessoa, a abertura, né, desse olhar, o gelamento desse olhar, que a gente fala do estruturando o olhar, né, essas ideias já preconcebidas e tal. Isso vai dando também, porque hoje você já vê uma estética negra, uma estética afro, né, vamos dizer assim, na rua, nas escolas, nas feiras. Eu lembro que eu fui numa feira lá no Lavradio e uma mulher falou, tá bonita, agora o negro tá na moda, né? Tudo agora do negro é bonito, porque aprenderam que tudo era feio. Eu vim de uma época ainda, eu tenho 72 anos, graças a Deus bem vividos, eu lembro que o negro só vestia rosa, azul ou amarelinho claro. Se mudasse o estampado vermelho, era como um diabo, era feio, era coisa demoníaca. Hoje é tudo colorido, gráfico colorido, o Brasil é colorido, a gente está aprendendo todo mundo, independente de ter a pele mais clara ou mais escura, não são essas estampas. Então isso tudo vai formando a pessoa. A gente está estudando a África também está se abrindo, estamos estudando passar essas atividades, tudo isso ajuda a gente agora. Existem as pessoas que não querem mudar o mundo, que querem manter essa modernidade, essa hierarquia. Existe essa dureza ainda. E a gente vai mudando para que isso seja cada vez mais diluído, dissolvido. É uma coisa aos poucos, nas minúcias do cotidiano. Sônia, minha querida, por favor. Quais valores você não negocia quando se posiciona como intelectual negra, que é o que você é? Não, eu acho que, primeiro assim, a verdade mesmo é o que eu sou. Eu acho que a minha ancestralidade, onde eu vim, isso, esse passado dentro de mim, ele me molda, ele me faz ser quem eu sou. Não tem como fugir disso. Então, quando alguém me propõe alguma coisa que eu vejo que vai contra isso, eu nego. Eu não continuo. Já teve momentos assim, né, de, por exemplo, no lugar que teria de fingir uma determinada fé, enganar as pessoas, enaltecer. Não vou fazer isso. São princípios assim, que foram ligados pela minha mãe, né, da verdade, e a questão também da palavra. A palavra é muito importante para o africano e para os antigos. Não mentem. Né? Se eu dou a minha palavra, se eu digo que eu vou àquela hora, eu tenho que cumprir aquilo. É como se fosse um acordo temporal, né? Uma ligação com aquilo que eu falo. E essa coisa, sabe? Essa ancestralidade que você tem uma vista, você tem uma coisa que a gente perdeu, que agora é tudo virtual. Que tempo é esse que a gente não conhece? Esse tempo real,
ele faz parte da nossa integridade física, da nossa formação. Então, a palavra ela é muito importante. E a palavra vem junto com uma verdade, da ancestralidade. Tem sankofa, que é o símbolo, né, africano, então um pássaro, ele tem as patas graves para frente, mas a cabeça voltada para trás. E para ele avançar, ele não pode mudar as valores para passar. Então, esses são os meus valores. É assim que eu vivo. E eu tenho a minha fala nesse sentido. Porque eu não acredito nessa questão do janelismo, né? Mas dessa vida que está ligada a tudo. Então, tudo que você faz, você fala, esse momento que a gente está vivendo aqui, isso não vai reverberar em outra coisa, vai repetir, se fosse uma grande onda, ou apenas jogada no rio, para fazer uma onda, assim também é o som, a letra, a noção. E eu tenho tido na minha vida provas disso, de coisas que eu já falei, que eu disse, que fiz, e que depois voltam. E eu vejo desdobramento que eu disse, não, eu não sabia, eu achei legal, você continuou, você fez. Porque tudo é muito sério, tudo tem um significado. Onde a gente está, a gente tem que ter seriedade naquele momento. E isso é magia. Mas magia não é alguma coisa mística, a magia é isso, é esse efeito físico, metafísico, estar de lugares, determinadas horas, fazendo determinadas coisas, falando determinadas coisas. Eu acredito nisso. Comprometimento. Comprometimento. Sônia, diante de tudo que você falou aqui para nós, né, e nos ensinou muito com as suas falas, eu queria que você deixasse para a gente o que falasse a respeito do que te emociona dentro de todo esse movimento que a gente tem, que nós estamos vendo acontecer na sociedade hoje, e o que você gostaria de ver no futuro em relação à sociedade e ao funcionamento da sociedade humana. Olha, o que me emociona é a criança. E a criança hoje está muito inteligente, se a gente olhar as crianças que aparecem nos canais aqui, alternativos, podcast, criança, é uma coisa muito impressionante. Eu acho que é isso, esse ser novo que vem, e que vem mais avançado do estado de próprios pais. Às vezes os pais não entendem aquela criança, porque ela está dizendo, não me entende. Então isso para mim é importante. E esse processo, eu estou vendo de uma forma acelerada. Eu vejo tempo, eu percebo que é um movimento além da nossa percepção de vontade. É um movimento do mundo, que está mudando rapidamente e foge da nossa compreensão, porque a gente não consegue segurar, entender o processo, só vai seguindo. E eu acredito mesmo que a África, o continente africano, tem muito para trazer, não só o africano, mas o povo antigo, os persas, sabe, essas verdades que foram encobertas com os anos, elas vão aflorar uma nova era, onde nós vamos poder avançar muito mais e sair dessa obscuridade que eu acho que ainda existe, que limita, que modela, que quer submeter pessoas a determinados modelos, né? Então a gente está vendo uma nova forma. Eu estou muito nessa expectativa, estou muito emotiva, choro à toa. Eu sou uma pessoa chorona, muito emotiva, porque eu às vezes me sinto muito lunática, ou seja, parece que eu estou falando coisas assim, meio senex para algumas pessoas, mas eu tenho essa sensibilidade, essa visão. E eu fico muito feliz, sabe? Feliz mesmo, às vezes, de ver como as pessoas estão se descobrindo, como as pessoas estão se relacionando com determinadas coisas, reagindo, né? Procurando entender, procurando negar coisas que realmente elas não querem. E as mulheres, eu acho que isso vem pela nossa sensibilidade. E eu acho que as mulheres vão dar outro tom. Mesmo no nosso país, para essa conturbação toda,
mas eu acho que temos condições porque a gente amiúde as nossas intimidades, nossos encontros, a gente troca e a gente se fortalece e modifica. Sônia, você vê que hoje em dia as pessoas elas estão tendo mais consciência da nossa raiz africana? Como é que você vê isso? Vamos dizer assim, porque o brasileiro, eu acho, nós brasileiros, nós temos uma questão muito séria de questão de identidade. Fomos ensinados, de uma certa forma de estar e de ser, que não era genuinamente nossa. Veio de fora. Nós todos viemos de fora. Então a formação veio de fora. Veio de jesuítas, né? Veio dos europeus, toda a nata europeia, veio para formar o país. A partir, a gente pode pensar em Dom Pedro, que pensou no país, João Fico, quero ficar aqui vai ser Renata, nós estamos aqui. Então, tem toda essa questão nossa de formação. E eu acho que a gente também deve ser descoberta em nossos valores, entendeu? Eu acho que toda essa questão política que está rolando por aí vai fomentar essa vontade de sermos nós mesmos, de estarmos todos, porque na convivência, na sociedade, a gente está no samba, a gente está nos terreiros, a gente está nas igrejas, a gente está nas rodas. Vocês podem observar que toda a cidade está em roda. Toda a cidade está em roda. Eu acho que todo o país tem roda, está dançando. Em roda. Hoje não existe hierarquia. Um círculo, que é a forma também da terra. Eu fico observando isso, estamos todos em roda. E aí a gente se irmana. Ninguém entra numa roda para ficar triste. A gente vai para sorrir, para cumprimentar, para se abraçar. E somos felizes, ali com as almas alimentadas para aquela alegria. Isso é uma forma de estar africanamente. Eu acho que vamos aprender com isso. Entendeu? A gente vai começar a sentir isso sentindo falta disso. Tem gente que fala, se eu estou doente, vou para o samba. Se eu adoro, vou para o samba. Se eu estou triste, vou para o samba. Eu volto diferente. Então, isso é uma forma de estar. Então, eu acho que a gente vai aprendendo. Aprendendo também a comer uma acarajé, que bota tão alto. Não. Tem gente que não comeu, sabe? Essas comidas baianas, que tem a ver com esse traço forte de África, da Bahia. E é isso. Eu acho essa estética, os cabelos, as tranças, os penteados, as pinturas, o artesanato, a forma de estar juntas, isso vai trazendo esses traços que antes eram que nem sabíamos que isso existia. Não sabia. Agora tem as histórias, temos as escritoras, não temos só os secretaristas, temos a Miriam, tem a Maria Vieira, temos muita gente que eu vou citar, porque são muitas que escrevem. Estamos começando a escrever, porque escrever é materializar fatos, é desenhar com palavras, uma realidade, escrever. Quando você escreve, não é que uma palavra vai reter todo o significado, mas ela suscita, ela cita, ela comunica, ela provoca, Ela provoca, e isso está mudando o mundo. A literatura é revolucionária, por isso está mudando o mundo. E a gente, quando testemunha, fala, eu fiz isso, aconteceu isso, assim, a gente vai rememorando, e vai influenciando, e vai contando, e vai se descobrindo, e vai se interligando. Isso é muito bacana. Eu acho que esse momento é muito limitado. É assim. Por isso que quando eu comecei a estudar a literatura dos africanos, eu fiquei muito feliz, porque a gente está em busca do Brasil, que é África. A gente tem aquela ansiedade, quando a gente descobre que é tudo tão parecido conosco, é humano, simplesmente humano. Sim, a gente percebe essa humanidade genuína, sempre fica morando, E a gente vê que tem muito de nós ali, Muito de nós ali. Então, esses dois livros que eu fiz esse estudo, eu estou estudando, escrevendo com outras mulheres, brasileiras, escrevendo, interpretando, e também produzindo meus textos, mostrando essa vivência, é justamente para isso, para a gente ter essa empatia
e ver que desde a antiguidade, antes de Cristo, porque eu não falei para vocês, mas eu estou estudando, estou como doutorando em Coimbra. Estou estudando uma antiguidade clássica em Coimbra, sou doutoranda de Coimbra. E na antiguidade, a gente está falando essas mulheres de 2000 anos atrás. Quem era os Berreia? Né? Quem era Clitemnestra? Né? Quem eram essas mulheres que inspiraram Joana d'Arc, que inspiraram outras mulheres? Né? E aí você vai vendo que hoje não existem essas mulheres. Existem essas mulheres, mas que elas já estiveram lá atrás também. Uma Penélope que fez férias, vai ganhando, esperando marido. A gente não está fazendo esse trabalho agora de interligar esse passado antigo com a nossa contemporaneidade. Né? E é um despertar, né? Sim, é essa coisa que você falou da ligação. A gente vê esse passado contínuo, né? Uma coisa que tem uma certa continuidade. De certa forma, a gente reservando cada tempo, cada lugar, cada cultura, mas a gente vê os traços do comportamento, né? Das pessoas que querem o seu direito, que vão contra aquelas vontades impostas, que têm a coragem de matar, de gritar, de lutar pelos seus desejos, mesmo que a época tão fechada. Então, as mulheres estão rompendo esses matrimônios e elas estão se soltando, se manifestando. Com dor também, né? Porque isso não é fácil também, não. Não é só guerreira, isso é difícil. Mas é um impulso criativo e é um impulso que a gente não consegue conter. Quando a gente vê, a gente está procurando ver, está fazendo alguma coisa, e a gente possa estar aqui, manifestar as coisas também, nossos sentimentos, né? E eu acho que isso é uma coisa bacana. Eu acho que é uma coisa bacana. Seremos todos lindas borboletas. O caldeirão das bruxas está ali, né? Ah, que peninha. Todo mundo com cara de acabou por hoje, né? E quero agradecer aqui as nossas parceiras, Maura Ramos, grande compositora, escreve muito bem, é tudo de bom, mas depois todo mundo vai saber quem é a Maura Ramos. Cris Silva também, vocês aguardem, que é uma produtora daquelas. Olha o que ela está fazendo comigo, né? Para onde ela está me trazendo? Nossa Senhora! Essa maravilha aqui, Andréa Pinho. Quem gosta de ópera? Vocês terão uma surpresa. Grande Andréa Pinho. E, finalizando aqui, esta criatura que vem aqui para mexer com a minha cabeça. Ela está colocando coisas na minha cabeça. Uma aula de cidadania, uma aula de força, uma aula de tudo de maravilhoso. Você é maravilhosa. Você nem imagina o quanto você é maravilhosa. Você vem aqui botar em cada uma. Você não tem noção, ninguém vai dormir hoje. Ninguém, é impressionante. Que mulher, ser humano, né? São ouro, puro ouro. Você não tem noção, você é puro ouro. Graças a Deus, viu? Pessoal, próxima edição nossa, eu vou contar com você também, Sônia. Imagina, todas nós e a Sônia vamos trazer um tema aqui triste e atual. Feminicídio. Infelizmente, né, está todo mundo falando sobre isso, então a gente vai trazer aqui grandes coisas, apesar do tema ser um tema triste, mas vai ser uma coisa que vai abalar Paris. Não é não, pessoal? Aguardem. Sônia, por favor. Obrigada por esse momento muito especial aqui nesse programa. Espero que vocês tenham gostado e possam aproveitar na vida de vocês cada palavra amiga, cada pensamento, das amigas, das mulheres, porque é uma prova de uma conversa. Né? Mulher conversando sobre mulher, botando para fora as suas experiências. Então, que a gente possa aumentar a vida de nossa mente. Parabéns pela ideia, pode tocar no mundo. Isso aí, meninas. Cris, por favor.
Eu só tenho que agradecer. Agradecer ao sagrado, agradecer ao universo por permitir, né, que mais uma vez eu esteja junto a pessoas com a mesma energia, né, com a mesma fé, com a mesma vida, com a mesma vivência. Enfim, gratidão. Eu que agradeço, Andréia. Eu que agradeço. Maravilhoso, muito obrigada. Nossa, Andréia, todo mundo dorme hoje. Bora. Bom, eu quero dizer que estou muito feliz com esse programa. Tenho certeza que muitos excelentes temas nós vamos ter daqui por diante. E saúde e vida longa ao Sala de Estar. Amém. Sei. Sala de estar sempre com você. O teu